Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre oração. Neste vídeo eu quero ensinar você a mortificar a sua carne, para que você consiga ser uma pessoa de oração, uma pessoa que tem prazer na hora de orar, uma pessoa que é constante na sua vida de oração. Muita gente não sabe, mas a força da carne, o poder que a carne tem sobre nós é que nos impede de orar, é que nos impede de ter prazer na hora que nós estamos falando com Deus. A forma também que você enxerga a oração também pode estar fortalecendo a sua carne. Se a visão que você tem sobre a oração não estiver alinhada com a visão da palavra de Deus, também atrapalha você na hora de orar. Então nesse vídeo eu quero ensinar você algumas coisas. Me assista até o final, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e ele vai dar direcionamentos para você orar, para você conseguir desenvolver a sua vida de oração. Bom, gente, mas antes de ensinar você a mortificar a carne, eu vou ensinar para você o que é mortificar a carne, porque tem muita gente nova no canal, muita gente novo convertido aqui, passando por aqui também não sabe o que significa. Bom, mortificar a carne nada mais é do que tirar o pecado que está dentro de você. Quando você tira o pecado de dentro de você, você mata a sua carne, você morre para si mesmo. Então, mortificar a carne nada mais é do que você estar livre do pecado. E eu vou ensinar para vocês aqui coisas que estão dentro de você, estão te aprisionando, estão fortalecendo a sua carne e precisa sair do seu coração e do seu entendimento. E para começar, eu preciso falar de uma coisa que aconteceu comigo e eu tenho certeza também que já aconteceu com você. Sabe, quando você aprende a importância da oração e você vê a necessidade de orar, entra no seu coração, assim como entrou no meu, aquele sentimento de dever, obrigação e responsabilidade. Sabe aquela coisa tipo... É o mínimo que eu tenho que fazer é orar e eu não consigo, então, mas eu tenho que me esforçar a orar porque eu tenho que fazer a minha parte. É o mínimo que eu tenho que fazer porque se eu não orar, eu não sou transformado. Se eu não orar, eu não conheço a Deus, eu não tenho intimidade com Deus, eu não recebo aquilo que Ele tem para mim. Realmente, gente, é fundamental a oração na sua vida. Porém, a motivação tem que nascer do fruto do Espírito e da fé. A motivação do sentimento de obrigação, de responsabilidade, de dever do cristão, fazer a minha parte, alimenta a sua carne. Porque todas essas coisas fazem com que você tenha medo, inferioridade por não orar, medo da consequência, se eu não orar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, culpa por não ter orado, inferioridade porque eu não consigo nem orar, nem fazer isso para Deus. Esses sentimentos não provêm da fé. E se não provém da fé, é pecado. E se é pecado, fortalece o quê? A sua carne. Por isso, pessoal, precisa sair da sua mente, sair do seu coração esse sentimento de dever, de responsabilidade, de culpa de orar. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai precisar mortificar é esse medo, essa preocupação, esse peso de responsabilidade. E você vai ter que ir para a oração e falar para o Espírito Santo que você abre mão desse sentimento. Muita gente não quer abrir mão desse sentimento porque ela acha assim, mas esse sentimento de dever, de responsabilidade, de fazer a minha parte, é o que me dá força para orar. E isso é um engano, porque ela está querendo andar sozinha, ela ainda não acredita no poder do Espírito Santo. Então, você vai precisar acreditar no poder do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que não consegue acreditar no poder do Espírito Santo, que você tem uma dúvida, tem medo, tem receio de, mas se eu não me motivar dessa forma, eu não vou orar. Você está fortalecendo a sua carne e isso está te barrando em ter prazer na oração, está te barrando de ser uma pessoa constante e você não percebe. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que falar para o Espírito Santo que você quer crer no poder dele, crer que é ele que te faz uma pessoa de oração, é ele que vai revelar para você os pecados, revelar a mentalidade distorcida que você tem sobre as coisas para você renunciar e orar. Então, pessoal, se você não acredita no poder do Espírito Santo, você vai ter que começar a orar. Se você sente um dever de orar, se você sente culpado por não orar, sente a responsabilidade de orar, se sente na responsabilidade de orar, você precisa falar para o Espírito Santo tirar esse peso de você, tirar essa contaminação de você para que isso não venha fortalecer sua carne e te impeça de ter uma vida de oração. Muita gente fica querendo orar sozinho, fica tentando se esforçar por causa do sentimento de dever, de responsabilidade, de obrigação em orar, e ela fica depois com uma má impressão da oração e também não percebe. Sabe, toda vez que você se esforça em ser uma pessoa de oração sozinho, sem acreditar que é o Espírito Santo que te faz, que ele te muda a sua vontade, que ele te mostra o que você tem que renunciar, você fica com uma má impressão porque parece que a oração é sempre um peso, um sofrimento. E quando alguém fala para você, olha,
Eu adoro orar. Nossa, como é gostoso orar. Nossa, como eu me sinto leve, como eu me sinto feliz. E você não tem esse sentimento, você começa a achar assim: tem algum problema comigo? Porque eu não consigo ter esse prazer todo. Será que eu sou uma pessoa tão pecadora assim? Será que, você fica com dúvidas, com inferioridade? Porque não é uma pessoa de oração, porque você não consegue ter prazer na oração como as outras pessoas têm. Então, viu como é importante você tirar esses sentimentos de obrigação do coração, de responsabilidade ou de culpa em orar? Porque isso vai gerando outras coisas, vai gerando essa má impressão, e aí você não consegue achar que vai ser prazeroso a oração, sempre é difícil, sempre é um peso, sempre, é uma coisa, que eu tenho que ficar lutando, sofrendo para orar. Então você vai ter que abrir mão para que realmente você consiga acreditar que orar é algo gostoso, prazeroso, sem peso, sem dificuldade. E não adianta você simplesmente só me assistir aqui e falar assim: agora eu entendi, é o Espírito Santo que faz, agora eu entendi, é possível ter prazer na oração. Entender não é a mesma coisa que ser. Mesmo que você tenha entendido, você precisa falar para o Espírito Santo. Quando você confessa com a sua boca, o seu coração se abre para transformação. Por isso que é super importante você confessar aquilo que você quer que o Espírito Santo mude em você. Confessar que tenha coisas barrando no seu coração, tenha o medo de deixar de orar, o medo de deixar o sentimento de responsabilidade sair do seu coração. Tem que renunciar a essas coisas para que o seu coração realmente seja transformado e tenha prazer na oração. Uma outra coisa também que fortalece a sua carne é uma visão distorcida que as pessoas têm sobre a oração. Elas acham que se elas ficarem ali 2 horas no seu quarto, sofrendo, resistindo à vontade de sair dali, elas vão estar mortificando a carne, elas vão estar agradando a Deus, elas vão mostrar para Deus que está se humilhando diante dele. Bom, pessoal, primeiro, Deus ele não se agrada do sofrimento. Até porque ele enviou Jesus justamente para acabar com o nosso sofrimento. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todo o preço do pecado ele pagou por nós, porque Deus não queria que o homem sofresse mais. Então, pessoal, o sofrimento não agrada a Deus. E o fato de você ficar lá sofrendo, lá lutando contra a sua vontade de sair dali, não significa que você está mortificando a sua carne. Mortificar a sua carne e fazer a sua alma sofrer é totalmente diferente. Quando você mortifica a sua carne, com certeza ela vai sofrer, vai resmungar, não vai gostar, porque você vai estar renunciando o pecado, renunciando aquelas coisas que estão dentro do seu coração e com certeza vai ter um tipo de sofrimento. Agora, aquele sofrimento que você só fica lá resistindo, se forçando, fazendo campanha, fazendo voto, fazendo não sei o que para conseguir orar. Eu vou fazer um propósito de orar 15 dias, 1 hora na parte da manhã. Sabe, fazer esse tipo de propósito não muda se você não estiver renunciando o pecado, confessando o seu pecado. Então, se você é uma pessoa que vai para a oração, fica lá se esforçando, forçando a sua carne a aceitar você orar e não muda, você não se sente leve, você não é constante, você ainda continua do mesmo jeito, com as mesmas contaminações, então você só está fazendo a sua carne sofrer e não a sua carne ser mortificada. E quando eu falo para vocês mortificarem a carne, confessando aquilo que está no seu coração, é confessar tudo aquilo que não provém da fé. Todo medo, toda incredulidade, toda ansiedade, toda dúvida, todo apego, toda justiça própria, toda carência, indignação, feridas na alma, todas essas coisas mortificam a sua carne quando você tira elas. Então, quando eu tiro todas essas coisas, a minha carne é mortificada, a minha carne morre e vai gerando vida dentro do meu coração, vai gerando vida dentro de mim. Então, pessoal, se você for para a oração e não renunciar ao pecado, se você não ver o pecado, você vai fazer só a sua carne sofrer e não ser mortificada. Então, se você percebe que tem coisas que estão no seu coração, pensamentos que estão na sua cabeça, que não vêm da fé e do fruto do Espírito, você precisa confessar, falar para o Espírito Santo que você pensa, que você sente, que você é assim, para que o seu coração se abra, para que ele mude você, para que ele tire essas coisas do coração e a sua carne seja mortificada. Isso é que vai alegrar a Deus, é você morrer para si mesmo, para que você venha receber a vida que Jesus tem para você. E eu não posso deixar de falar que mostrar humilhação para Deus não é você ficar lá sofrendo, mostrando para Deus, Deus, eu tô aqui, pagando preço, tô 2 horas aqui de joelho, eu tô me humilhando, tô reconhecendo que eu tô aqui, só para ti.
Humilhação nada mais é do que reconhecer que precisa de Deus para tudo, que é Ele que faz tudo em você. Reconhecer que para você amar seu próximo é Ele que te transforma, para você ver o pecado que está dentro do seu coração é Ele que te revela, para você ser uma pessoa de oração é Ele que te transforma. Isso é mostrar humilhação para Deus, é reconhecer a dependência total. Você vai mostrar que está se humilhando para Deus quando você reconhecer que até para amar o seu próximo você precisa dele, é Ele que te transforma. E muita gente às vezes fica tão preocupado em coisas tão pequenas, fica tão preocupado com coisas assim que Deus não está pedindo para que você faça e se esquece de fazer aquilo que realmente Deus quer, que é você abrir mão do pecado, é você orar e renunciar àquilo que está te matando por dentro. Muita gente fica preocupado em, mas tem que orar ajoelhado. Não, tem que orar em pé. Não, tem que orar assim, tem que orar aquilo. Não, tem que mostrar reverência com as palavras. As pessoas ficam tão preocupadas se tá orando em pé, se tá orando sentado, se tá dando reverência, se tá falando bonito, se falou todas as palavras. E se esquece do que realmente é importante na oração. É manter o relacionamento com Deus e renunciar a todo o pecado, tirar as contaminações, abrir mão. Eu vou falar pra vocês, dói, é difícil reconhecer, às vezes é chato ter que orar 1, 2, 3, 4, 5 vezes pela mesma coisa, parece que não sai aquele sentimento de tristeza, parece que não sai a rejeição, é ruim, mas é assim que você vai mortificar a sua carne, é assim que você vai ser transformado, é assim que você vai viver aquilo que Deus tem pra você. Então, pessoal, você percebeu a importância de você mortificar a sua carne? Gente, a gente tem vários vídeos aqui no canal que a gente fala direto sobre edificação. Edificação nada mais é do que mortificar a carne, renunciar ao pecado. A gente sempre tá falando, olha, aquilo que não provém da fé é pecado, tem que tirar, olha, aquele sentimentalista tem que renunciar, porque isso é importante, isso vai fazer com que você seja livre. Então por isso que a gente fica falando sempre, olha, a edificação é importante, você tem que focar na edificação, assim você vai ter relacionamento com Deus, assim você vai conseguir orar. Então, pessoal, eu espero que você esteja compreendendo o que eu quero ensinar para vocês aqui nesse vídeo. Uma outra coisa também que eu quero ensinar para vocês é sobre a oração sem cessar. Isso também é fundamental, você compreender o que realmente isso quer dizer. Orar sem cessar, gente, não é só você ir lá no seu quarto, ficar lá aquele seu tempo de devocional com Deus e pronto. Eu estou orando sem cessar se eu faço isso todos os dias. Gente, orar sem cessar é orar em todo o tempo. É você tirar o seu tempo com Deus em secreto? Mas é falar com Deus no seu trabalho, é falar com Deus nas suas atividades diárias da sua casa, é você falar com Deus fazendo exercício físico, indo para o serviço. Isso é orar sem cessar. Isso é fortalecer o seu espírito, é falar com Deus, é se abrir com Deus, é confessar aquilo que sente, é pedir para Ele te ajudar, agradecer. Isso vai fazer com que você realmente mortifique também a sua carne, porque você vai estar ligado com Deus e quanto mais você fala com Deus, mais você é transformado. E algumas pessoas, elas não acreditam que a oração fora do secreto lá tem poder, porque ela não vê sofrimento. Como eu disse, não é o sofrimento que agrada a Deus, mas é a mortificação da sua carne. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é o sofrimento, é a fé. Se o meu sofrimento, mortificando a carne, vai gerar fé, isso vai estar agradando a Deus. Agora, se o meu sofrimento só faz com que eu tenha má impressão com a oração e eu continuo da mesma forma, com certeza não vai agradar a Deus. Então, pessoal, tira da sua mentalidade que oração é só em secreto. Oração é em todo o tempo. Tem gente que me pergunta, Bia, mas você ora tanto, você ora 3, 4 horas, nossa, como você aguenta? Nossa, porque a pessoa geralmente tem aquela má impressão que oração é sofrimento, né? Que a pessoa é forte para resistir. E ela fica, como que você aguenta? E eu falo, não, eu oro em secreto, mas eu oro também fazendo as minhas atividades, os meus trabalhos e tal. Aí a pessoa já olha com aquela cara de mamão papaya, sabe? Aquela cara assim... Ai, não vale, ai, não sei o que, ai, não é oração, sabe? E se você for conversar com as pessoas que são pessoas de oração, elas vão falar, olha, eu falo com Deus em todo o tempo tô agradecendo, tô falando, Deus me muda, Deus, eu preciso de ti, confessando o pecado, assim você vai se ligando com Deus, e mesmo que você não tenha tirado seu tempo de oração de manhã, quando você for orar à noite, você só continua a conversa que você já estava falando com ele durante o dia. Relacionamento é isso, é assim que você se relaciona com as pessoas, não é? Você tá falando todo momento com elas, sem regras, sem
obrigações, sem formalidades. Imagina só, você falando com o seu pai, não tem hora, não tem um momento específico, não tem uma forma específica, você simplesmente chega no seu pai e fala. Você como filho, você simplesmente chega no seu pai e conversa, se abre e pede ajuda e conta do seu dia, não é? É assim que Deus quer que o nosso relacionamento seja com Ele. A Bíblia diz que nós ganhamos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos então nos comportar como filho, ter livre acesso para falar com Ele em todos os momentos. E se você entender também qual é o propósito de Deus com a oração, isso vai fazer você olhar com um olhar diferente sobre a oração. O propósito da oração nada mais é do que fazer você descansar em Deus e ter prazer de estar com Ele. Então, pessoal, olhe para a sua vida de oração e comece a falar: Espírito Santo, muda a forma que eu estou vendo. Me ajuda a tirar o pecado do coração, me revela o pecado, me ajuda a orar, porque eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Às vezes dói, incomoda a mortificação da carne, sim, mas isso vai gerar vida, vai gerar paz no seu coração, alegria e o principal, ter prazer de estar com Deus. Pessoal, esse foi meu vídeo, eu espero que tenha te ajudado. Deixe o seu joinha se você gostou, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!